é por isso que eu penso que sempre o marketing, ele tem que ser 360. Ele tem que ser a secretária, ele tem que ser um bom posicionamento, ele tem que ter um bom ranqueamento no Google, ele tem que ter vídeos explicando o que ele faz, quais são os problemas que ele resolve para poder gerar essa conexão, né? E aí, dentro do que ele busca, eu busco isso, eu busco atender mais, eu busco fazer mais consultório, eu busco fazer procedimentos, eu busco fazer cirurgias. Quando você consegue engraxar essas engrenagens, a coisa flui, porque muitas vezes o médico ele tem um bom conhecimento, ele tem uma boa capacidade técnica, mas ele não conseguiu ainda essa fluidez, né? E aí, às vezes, já vi médicos assim, por exemplo, tipo, esse fulano da faculdade, nossa, meu Deus, esse cara, eu não acredito que ele tá voando, porque ele não estudava nada. E aí eu falo, doutor, é um posicionamento bom, o que ele se propôs fazer, ele tá fazendo muito bem, tá comunicando muito bem. Então eu vejo que assim, não adianta brigar contra isso, né? A gente tem que jogar o jogo. Sim. Né? Você faz, então fale o que você faz bem, como você faz, quais são os problemas que você resolve. Isso vai estar acima, muitas vezes, da capacidade técnica. E é uma triste realidade, né, Felipe? Sim, com certeza. Mas é a verdade. Eu falei isso hoje com uma médica na academia de manhã. Ela é formada há 1 ano e meio e ela estava falando, né, que hoje está cada vez mais difícil você conseguir plantões, de trabalhar em bons lugares e tal. Eu falei, e aí, na sua opinião, qual que é a sua visão para você resolver esse problema? Ah, não, eu estou pensando em ir para residência. Aliás, eu já me inscrevi para uma residência, mas eu não me adaptei, eu quero ver se eu faço outra e tal. Então, o médico, ele pensa sempre tecnicamente em como ele se capacita mais na própria medicina. Exatamente. Mas ele não desenvolve ou não busca desenvolver algumas habilidades adicionais, complementares. Porque a habilidade técnica, geralmente, ela faz com que você cresça. Mas existem algumas habilidades comportamentais de comunicação, persuasão, vendas, habilidades soft skills ali, né, comportamentais, que elas potencializam esse crescimento técnico do médico. Quando você não as tem, você acaba ficando muito limitado, porque chega até um determinado momento que você não consegue mais tecnicamente crescer. Às vezes é um multi-PhD de não sei o que lá. E beleza, tudo bem, mas eu não desenvolvi outras habilidades e isso me limita de crescer financeiramente. Aí a pessoa tem vários diplomas na parede e não sabe por que não consegue fazer 50 mil, 100 mil por mês. Exatamente. Eu falo que assim, eu sou uma grande assim, o que eu mais defendo na vida é a comunicação e o posicionamento, né? Por quê? Porque eu saí de uma origem muito simples, Felipe, né? Eu nasci em São Paulo, na periferia, e assim, foi através da comunicação que eu cresci e que eu me posicionei. Foi assim que eu consegui crescer nas empresas que eu trabalhei, foi assim que eu consegui trazer mais clientes. Então, eu defendo que a comunicação, eu acho que é a principal skill que hoje uma pessoa pode ter, né? E eu te falo uma coisa, isso tá independente da formação. Ninguém quer saber se o médico se formou na USP ou numa faculdade de uma cidadezinha pequena do interior, sem... Nem há quanto tempo ele está atendendo, ele quer saber se vai resolver o meu problema ou não. Exatamente. No final do dia, isso é o que importa, né? Então, eu defendo muito isso para o médico, por quê? Porque é a partir daí que ele vai crescer, né? E é a partir daí que ele vai conseguir conexões, muitas vezes convites para palestrar em congressos, né? E aumentar aí a notoriedade dele no mercado. Né? Então, o médico, ele às vezes procura a capacitação técnica, quando, na verdade, ele deveria estar procurando outras ferramentas que são soft skills, né? Falar melhor, se posicionar melhor, gravar um vídeo, né? Se sentir seguro para falar em frente a públicos. E aí ele está procurando outra residência, outro curso. Outra pós, né? Quando, na verdade, ele não está olhando para o que realmente as pessoas estão procurando, né? Engraçado que eu tava conversando com ela e tinha algumas pessoas do lado, né? E eles ouvindo, assim, é a galera que treina junto ali, né? E aí passou uma médica que é minha cliente. Inclusive já veio aqui no podcast. Aí ela falou, fulana de tal e não sei o que. Eu falei, fulana é minha cliente e tal. E se desenvolveu. Inclusive conheci ela quando ela ainda estava no plantão e tal. E aí o pessoal falou assim, a fulana já faz 50, 70 mil por mês. Aí eu olhei e falei assim, acho que um pouco mais.
Um pouco mais. Um pouquinho mais. Então, assim, é exatamente isso, né? Esse posicionamento acaba sendo muito relevante. Empacotar bem esse conhecimento que o médico já sai da faculdade preparado para fazer atendimento. Já é permitido ele fazer qualquer tipo de atendimento, né? Ele pode, sim, se especializar em algumas questões estratégicas, específicas, tecnicamente? Claro que pode. Não estamos dizendo que nem ele não deva fazer isso. Claro que deve. Uhum. Mas ele não pode esquecer que as habilidades complementares também são muito importantes. E hoje em dia, essas habilidades elas são muito mais importantes do que antigamente. Então, aí ele tá ganhando 30, 40 mil por mês, ele pega esses 21, ele fala assim, não, eu não consigo guardar 21 mil por mês para ter 9 milhões. Mas, agora vamos fazer a conta real? Uhum. Você tem ideia quanto que dá? Cara, em 35 anos vai dar menos de 3 mil reais. Ah, deixa eu fazer um Isso aí eu cálculo tenho aqui. quase certeza. Eu calculei aqui com 0,90 ao mês, não é nem 1%. Ah, Então ele precisaria aqui de R$ 1.924,84 por mês durante 420 meses ou seja, em 35 para chegar a 9 anos, milhões. esse médico que tem 30 anos hoje, com uma rentabilidade de nem 1% ao mês, ele precisa guardar 1.925, Cara, é arredondando. menos do que o que ele paga pro INSS, às vezes. É, exatamente. Inclusive se ele estiver Então, peraí, pagando ó. duplicidade, né? Às vezes o INSS. Exatamente. Por isso que ele precisa de um planejamento, né, cara? Então, ó, em 35 anos, vamos fazer essa conta aqui, só para eles entenderem, assim, você falou do prazo. Ah, eu demoro 5 anos a mais para começar esse planejamento. Não vou começar agora. Então, ele tem 35 anos, ele tem 30 anos e tem 35 anos de prazo até chegar aos 65. Ele tem que guardar quanto, você falou? 1925. 1.925 por mês nessa aposentadoria. Então, esse quarto pilar que a gente fala lá no Grupo Santinoni seria R$ 1.925 por mês. Ele juntaria 9 milhões até chegar lá, ok? Exatamente. Mas vamos pensar que ele não fez quando ele saiu da residência. Ele tá com 30 anos, ele vai, vou deixar isso para mais para frente. E aí ele começou com 35 anos de idade, ou seja, 30 anos de prazo. Faz essa conta aí. 30 anos de prazo são 360 meses. Para ter os mesmos 9 milhões. Ele ainda é novo, tem 35 anos só, mas ele deixou para fazer depois. Quanto que ele, em vez de 1.925, quanto que ele teria que guardar por mês? 360 meses, aí ele precisaria guardar 3.352. 3.352. Ou seja, quase o dobro. Quase o dobro. Só por conta de 5 anos. Mas ele ainda não fez isso e deixou para fazer com 40. Aí ele tem 25 anos de prazo. Quanto que ele precisaria guardar? São 300 meses. Aí seria 5.912. 5.912. Para ter o mesmo valor no final. Aí entra aquele ponto que a gente estava falando. Às vezes aquela viagem que você usou o dinheiro da aposentadoria, que você guardou 5 anos, vai custar muito mais caro lá na frente do que agora. Pois é. Então vamos supor que esse cara começou com 30 anos de idade, guardando R$ 1.925 por mês, e faz só 5 anos que ele está guardando esse dinheiro. Uhum. E aí ele decide ir para a lua de mel. Tem que pagar o casamento. Pagar o casamento. E ele pega esse dinheiro acumulado e antecipa para agora. Aí ele vai ter que reiniciar depois, em algum momento. Né? Porque agora ele já gastou o dinheiro. Então ele... É muito importante o médico ter essa compreensão, né, cara? Só pra gente... Isso porque você não pegou esse capital e jogou lá daqui 35 anos pra frente. Mas é isso que eu ia fazer. É isso que eu ia fazer. Daí ia dar muita diferença. Só pra gente entender, nessa conta aqui de 35 anos, quanto que ele efetivamente vai guardar em 35 anos? Ele tá pagando 1.925 por mês. Quanto que... Todos esses aí seriam 9 milhões. Não, ele vai chegar em 9 milhões com a rentabilidade. Isso. Mas quanto que efetivamente ele pagou desses 9 milhões? 1.925 vezes 420. Então ele pagou 808 mil.
Então ele pagou 808, cara, olha isso. 500 mil. 808 mil reais e 500 é o que ele pagou. A diferença desse valor para os 9 milhões são juros compostos. São juros. Então faz uma conta aí, ó. 9 milhões menos 800 mil, vamos só arredondar para fazer conta exata. 9 milhões menos 800 mil dá 8 milhões e 200. 191 e 500. 8 milhões e 191 e 500. Divide isso por 420 meses. É como se ele tivesse ganhado 19.503 por mês, né? Se a gente for levar ali ao Se a gente pegar... Olha só isso. Por isso que eu falo que a diferença de rentabilidade é irrelevante, né? Porque se a gente pegar esse cara guardando esse dinheiro pelo prazo que ele está guardando, é como se a cada pagamento de R$ 1.925 ele estivesse ganhando 19.503 por mês. Exatamente. Mas ele só pode retirar esse ticket, esse prêmio, no final. Se ele tiver paciência. Se ele tiver a paciência. Se ele não tiver essa paciência, ele perde esse maior rendimento que ele poderia ter, que são os juros compostos nesse período. E eles querem sair do físico para o digital. Então, o que eu faço nessa mentoria? Eu ensino para eles como é que funciona toda a estruturação da consulta no online, porque muitos médicos acham que a consulta online é só entrar no vídeo, falar com o paciente, mandar o paciente embora, e não é. Porque tem que ter o encantamento do paciente, né? Quando você tem uma clínica bonita, que vai servir um café, que vai servir ali um docinho fitness, você faz esse encantamento. Mas e quando é no online? Como é que faz esse encantamento no pré e no pós-consulta? Como é que é esse acompanhamento no pré e no pós-consulta para que o paciente se sinta realmente ali querido e que ele não veja a necessidade mesmo de uma consulta presencial? Então, eu faço toda essa estruturação da consulta, faço toda a estruturação de produtos digitais. Então, por exemplo, o médico, eu crio para ele todo um curso que ele vai lançar no digital. Eu escolho junto com eles a logomarca da marca dele, como é que vai ser a logo, quais são as cores que vão ser usadas. Então, assim, a gente faz toda essa estruturação da esteira de produtos digitais durante essa mentoria. O que ele vai gravar nos stories? O que ele vai lançar para o público dele? Que tipo de foto que ele vai postar? Que tipo de conteúdo? Então, toda essa estruturação do digital é o que eu faço na mentoria de médicos. Ah, bacana. E eles te acham falando sobre isso também no seu próprio Instagram? Olha, no meu Instagram eu não falo sobre a mentoria ainda, e eu vou falar o porquê. Quando eu fui pro digital... Já dá uma dica já. Eu vou falar o porquê. Quando eu fui pro digital, eu entrei em algumas mentorias, lógico, né? Depois, quando começou a surgir esse tanto de mentoria. Porque na época que eu comecei no digital, tinha mentoria não, nem existia mentoria. Não existia mentoria. Não existia. Mas nos últimos 3 anos, mentoria virou sucesso. Entrei em mentorias de grandes nomes, inclusive. E o que acontecia? Eu sentia falta da pessoa pegar na minha mão e falar exatamente o que eu tinha que fazer. E não acontecia isso. Não, nem acontece. Por quê? Porque as mentorias são em grupos grandes, tipo 50 pessoas. Às vezes 20 pessoas. Não tem como o mentor te dar uma atenção individual. E tudo que eu vou fazer na minha vida, eu gosto de fazer muito bem feito. Eu gosto de que a pessoa tenha resultado. Eu acho que é por isso que a minha plataforma fez tanto sucesso. Hoje eu falo assim, 100% de certeza que a plataforma Health é a melhor plataforma de mudanças de hábitos que existe na internet. Não tem nenhuma igual ela. Por que eu falo isso? Porque eu já comprei todas que existem. Eu nunca vi nenhuma igual à minha. Porque tudo que eu vejo assim de novidade, vou lá, atualizo na minha. E aí, quando eu fui criar a mentoria, eu falo, peraí, o que eu gostaria que tivesse sido feito no meu caso? Eu gostaria de algo mais individualizado. Então, foi quando eu decidi, eu abro 4 vagas apenas de mentoria por turma. E aí, essas pessoas passam por entrevistas. E eu escolho 4 pessoas para minha equipe trabalhar, né? Porque a mentoria não é só comigo, é com a minha equipe
toda. Então, a pessoa tem estrutura de lançamento, eu indico os profissionais que ela vai contratar, eu indico até o profissional que vai gravar ela, eu indico tudo, eu participo de todo o processo. Por exemplo, quando o Luiz, que você conhece, né? A gente foi fazer o rebrand dele, eu fui trocar logo, marca dele, eu fiz parte até das reuniões de cor de logo, que tipo de logo, que letra que eu queria pra ele, que cor que eu queria que representasse ele. Eu escolhi até a roupa que ele ia usar nos vídeos que ele ia gravar. A culpa é sua. Então, assim, tudo eu fui escolhendo de forma muito individualizada. E a gente não tem isso em mentoria hoje em dia. Então, nesse momento, a minha mentoria, ela é uma mentoria mais exclusiva. Por isso que eu não falo tanto dela no meu Instagram. Ela é uma assessoria. Eu falo que o nome tá até errado, né? Eu sempre falo isso, porque o serviço que eu ofereço não se encaixa numa mentoria. Então, hoje eu não divulgo, porque hoje eu já tenho público para fechar as vagas, sem divulgar. E aí, se eu divulgar, vai vir um público muito grande, muito maior ainda, né, do que eu posso. E hoje em dia, eu ainda não quero trabalhar com uma turma de mentoria grande. Não quer dizer que no futuro, né, daqui 6 meses, não vai acontecer. Mas agora, no início, eu quero que essa pessoa tenha um resultado extraordinário. Assim, em 3 meses, eles tiveram resultados muito extraordinários. E por quê? Porque estava sendo individualizado. Porque eu consegui dedicar tempo àquela pessoa, eu consegui participar de cada processo. Então, por isso que no meu Instagram eu não falo muito da mentoria. Mas, se a pessoa tiver interesse na mentoria, lógico, ela pode me chamar no Instagram. E aí eu marco reunião comigo, com a minha equipe, para explicar para ela como funciona. Muito legal conhecer sua história. Parabéns, né, pelo histórico, né, de superação. A gente fala bastante aqui que essas histórias, o que a gente, provavelmente você contou algumas das partes boas, a gente vai ter que contar uma, talvez, dos desafios, partes ruins, né? Não das partes ruins, mas dos desafios, né, que moldaram a Bianca e o Sim. André hoje, né? Mas é um prazer, né, conhecer um pouco mais dessa história. Obrigado pelo conteúdo, gostei das dicas, né? Então, as dicas que você deixou, e eu até anotei todas elas, é investir no Insta desde a faculdade, Isso. ter produtos digitais Isso. e cuidar das finanças. E cuidar das finanças. Boa, muito bem. Gostei mesmo. E não ser só médico, né? Se importar com as outras funções que você tem na vida. Isso é muito importante, mesmo que você ame a profissão como eu, né? Uma dica adicional, um bônus. É isso aí. Assim, o que para vocês foram os grandes diferenciais que fizeram vocês terem essa perspectiva, mesmo sem ter um parâmetro, né? Porque vocês não tinham assim, eu sei que é assim que eu tenho que fazer, eu sei que é assim que eu tenho que moldar, minha família veio disso. Não, vocês não tinham esse parâmetro, né? Vocês meio que construíram essa mentalidade. O que na sua opinião, fez vocês terem essa visão, Dani? Eu acho que a gente sempre pediu ajuda para pessoas que sabiam mais, com mentorias, com consultores, quando a gente achou que estava no nosso limite, que a gente não sabia, porque é impossível, a gente nunca esteve nesse meio de gestão de clínicas. Então, toda vez que a gente falou, putz, não sei o que fazer agora, a gente pagou alguém para ajudar. E a gente nunca falou assim, não, isso é impossível. Não, é isso que precisa fazer? Então, vamos fazer. Tipo, vou vender tudo que eu fiz com 1 ano e meio, é isso que precisa fazer? Então vamos, vai com medo mesmo. E vamos trabalhar. Então, quantos domingos, quantos finais de semana eu não fui pra clínica gravar vídeo patrocinado? Sabe? Quantos finais de semana a gente não foi fazer consultoria, a gente não foi fazer curso, investimento em equipe. Então, quantos treinamentos, assim, de alto custo a gente já não pagou pra equipe? A gente leva a equipe pra hotel 5 estrelas, pra mostrar como a gente quer que seja o atendimento dos pacientes. Então, eu acho que, assim, chamar ajuda, pedir por ajuda quando a gente precisa. Não ter medo quando alguém falar, é isso que tem que fazer. A gente achar, não, isso aqui é difícil, não vou fazer. Então, a gente sempre, o que precisou, a gente fez. E investir em conhecimento. Acho que isso faz toda a diferença. O conhecimento em vocês mesmos. Na gente mesmo. Então, esse ano que a gente entrou no Clex, foi um ano que a gente entrou em 2 mentorias, a gente fez um monte de curso, a gente chamou gente para treinar externo na clínica, a gente falou, a gente tá basicamente onde a gente, muito mais do que a gente imaginou. O que a gente pode melhorar mais? Conhecimento ninguém tira de você. Nunca vi ninguém arrependido de ter estudado demais, de ter aprendido demais. Então,
por mais que às vezes você não use naquele momento, aquilo ali é seu. Então, conhecimento é essencial. Essa, inclusive, é a primeira frase do meu livro. Não li ainda seu livro. Está na minha casa, mas ainda não li. Qual é a sua frase? Nada te dá mais dinheiro do que o seu conhecimento colocado em prática. E quando a gente fala do médico, isso acaba sendo exponencial, né? Então, assim, parabéns pela estrutura que vocês criaram, pela mentalidade, né, de investir em vocês. Você falou uma frase muito interessante. Tô com medo, vou com medo mesmo. Mas, analisando um pouco melhor a sua história e conhecendo um pouco mais de perto, eu não acho que vocês foram com medo mesmo. Eu acho que vocês sempre se prepararam para um nível de pressão diferente. Sim. O maior medo mesmo foi na primeira. Mas depois que eu fiz a segunda, eu já tinha uma cartela de pacientes, foi menos arriscado. Mas a primeira foi... Mas a gente tinha a segurança de alguém que tinha falado pra gente, não, vai. 6 meses... Não, mas é exatamente isso. A preparação pra pressão. Uhum. Porque assim, tá com medo, vai com medo mesmo, é muito raso. Mas eu acho que a preparação que vocês tiveram de procurar alguém... Cara, quantos médicos vocês conhecem que vão atrás de um conhecimento para fazer alguma coisa? Você falou do egocentrismo do médico. Existe isso mesmo, realmente é fato, mas quando você consegue se colocar na cadeira de aprendizado, porque assim, na medicina, vocês são experts, não tem o que falar, mas em outras áreas que são correlatas, né, é importante a gente ter essa percepção de que, poxa, eu preciso aprender. E é impressionante o quanto de médicos bem-sucedidos na medicina que se colocam nessa posição de aprendizado conseguem crescer muito mais quando tem essa percepção. Então, parabéns pelo resultado que vocês vêm tido, pelo que vocês conquistaram, pelas relevâncias que vocês acabam tendo, pelos reconhecimentos que vocês têm, pela clínica, que é fantástica. Eu fiquei de verdade impressionado Obrigada. com a clínica de vocês. E pelo que vocês ainda vão construir, porque de verdade isso daí não é nada perto do que vocês ainda vão conquistar. E assim, a gente fala, eu já tô onde eu tô. Não acho que tem tanta coisa, cada vez os sonhos vão... Que nem quando a gente fez o casamento, a gente casou tem 8 anos, você fala, nossa, e agora? Acabou. Quando termina, a gente ficou 1 ano e meio planejando, e agora? Vão vir outros projetos. Aí veio o projeto da clínica, aí eu ampliei, aí não sei o que lá. E a nossa cabeça não para. E aí que é o gostoso do percurso. Eu acho que a gente nunca vai estar totalmente satisfeito, senão perde a graça. É a jornada que você aproveita, né? Não é o destino. Exatamente. E como também o Tawan falou no podcast dele, o dinheiro é consequência. Eu nunca esperava chegar nesse ponto que a clínica chegou. Para mim eu preciso sair dessa estrutura para entregar uma estrutura melhor, um atendimento melhor, uma experiência melhor para o meu paciente. Tudo bem, vou ter ali meu dinheiro a mais e tal, mas eu não esperava chegar onde chegou. Eu acho que realmente, quando o foco não é o dinheiro, são outras entregas, as coisas acontecem. Para você, qual que é a importância de ter mentores? Nossa, absurdamente importantíssimo. Se você quer encurtar o seu caminho, você tem que ter um mentor. Você não pode fazer as coisas da sua cabeça achando que isso é o certo. Eu acredito muito que o sucesso, ele deixa rastro, ele deixa pista, e a gente não vai inventar as coisas do nada. A gente precisa seguir esses passos. Tem que ter uma referência, você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. O Flávio Augusto fala muito isso, né? A foto da visão. Você tem que ter pelo menos uma ideia ali do que você quer e escolher um mentor que vai te ajudar naquilo. Naquela época que eu comecei, assim, sem saber que estava começando, mas é todo um processo, você foi meu primeiro mentor. Mentor de finanças. E eu fui entender que se eu não gerenciasse ali a minha vontade de comprar uma coisa ali imediata, se eu não me autogerenciasse, eu jamais ia conseguir gerenciar um consultório ou uma empresa. Legal. E a gente fala hoje, né, sobre mentoria, e isso hoje virou muito uma moda, né? Nossa, mas que bom, né? Eu acredito que a mentalidade está mudando. Sim, principalmente dos novos, né? Dos novos médicos, Sim. A perspectiva deles está diferente. Sim.
Mas hoje, ouve-se muito falar sobre mentorias, né? Eu entendo mentoria também como uma liderança que você escolhe em determinada área da sua vida que você quer melhorar. Sim. Então, você buscou, por exemplo, naquela época, um mentor que iria te ajudar, que já tinha trilhado um caminho com resultado na área que você gostaria de se desenvolver. Por exemplo, de fazer um consultório ser bem sucedido. Perfeito. É exatamente sobre isso. Exatamente Então, isso. você tendo essa pessoa que te pega na mão e puxa, você acaba economizando o caminho, né? Muito. Mas é caro, né? Mentoria é caro. Mentoria, caro é o preço da ignorância. Isso pra mim sempre vai ser caro. Eu pagaria, eu falo pra ele, pagaria 3 vezes mais, pagaria de novo. Rafa, eu Queria fazer de lembro, novo. eu lembro do seu faturamento, a última vez que a gente conversou como plantão, que você ainda estava. Pode falar números aqui? Pode falar o que você quiser. Eu Carta lembro, aberta. eu lembro que você tinha feito, tipo assim, e era um mês bom, você tinha feito tipo 17 mil reais. Nossa. Não, o único mês bom que eu fiz, que eu trabalhei igual uma condenada. Não tive um fim de semana livre, nada. Eu tirei 25 mil, e aí veio a nota do imposto. Recebi 22. Falei, mas que bruxaria é essa aqui? 3 mil de imposto? Não, eu quero receber os 25. 2 finais de semana praticamente. Aí o que eu fiz? Trabalhei porque eu queria fazer meu aniversário, que era no mês seguinte, e queria ir pro Rio de Janeiro. Pronto, não sobrou um centavo. Mas eu lembro que, assim, você tinha feito nesse mês em torno de super. 17. Eu lembro disso. E aí, tipo, depois de uns 2 meses, eu me consulto com você, a gente conversou, passou uns 2 ou 3 meses, e você me falou o número, eu falei, não acredito, Rafa. Tipo, era coisa assim, de 80 mil. Era isso mesmo. Isso mesmo. É caro, né, mentoria? Caro, né? Nossa, imagina se eu não tivesse feito. Barato é ficar passando dificuldade no plano. É isso aí. Gostoso é acordar à noite. As pessoas, elas falam, mas é difícil fazer essa mudança. Mas é difícil isso que você está falando. Eu falo, difícil é você ver seu filho passar necessidade. E não poder ajudar. Exatamente. Difícil é você ver as pessoas que você ama em dificuldade e você não ter condições de fazer nada. Isso é difícil. Isso é difícil. E uma das molas propulsoras que me ajudou a mudar bem a minha mentalidade foi que nesse meio tempo de 2023 o meu pai ficou doente. Eu lembro. E aí ele ficou doente em julho, abril, julho. E aí eu pensei, olhei minha conta, falei assim, caramba, se o meu pai precisa hoje de 10 mil reais, eu não tenho pra emprestar pra ele. E aí? Aí você começa a se movimentar um pouco mais. E aí, em agosto, eu entrei no Neto. E foi ali a minha virada de chave. Porque, assim, se você realmente não paga o preço, e o preço muitas vezes não é financeiro. Não é, nunca é. É o preço O preço financeiro é o emocional. mais barato. É o mais barato. Mais barato. Tanto é que tem gente que paga. Eu, pelo menos, fui essa pessoa quando eu comecei com você. Eu pagava e eu não fazia. Não é? Demorei pra fazer. Demorei, é um processo. É um processo. Mas a gente paga o preço. Sim. E o preço é emocional, sempre. E olha que interessante, né? Porque a gente estava falando até um pouco sobre isso. Teve uma frase do Joel que às vezes a gente se vê em algumas situações meio desafiadoras, né? Sim. E a gente fala assim, puxa, quanto desafio, porque parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Você mudou, saiu do plantão, foi pro consultório, começou a fazer, assim, a energia que você... Tudo bem, você trabalhou igual uma condenada, só que você estava trabalhando para você mesmo. Isso. Existe um esforço inteligente. Existe uma grande diferença nisso. Perfeito. Só que nesse mesmo tempo, seu pai ficou doente. Isso. Então, assim, às vezes a gente fica, ai, vida, céus, não sei o quê. E, na realidade, as coisas foram acontecendo. E tem coisas que a gente não tem controle, né? E coisas externas que a gente não tem controle, eu costumo fazer o seguinte, deixar nas mãos de Deus. Perfeito. Porque, na verdade, a gente não tem controle mesmo. Eu falo sempre que é o Deus de causas impossíveis, né? Porque as possíveis dependem da gente. Porque é possível. Exatamente. Então, coisas que são impossíveis, aí eu coloco na mão dele. Mas o que é possível, eu vou me esforçar a fazer. Exato. Mesmo que doa, mesmo que seja
delicado, mesmo que seja o melhor que eu posso estar fazendo naquele momento, e talvez naquele momento o meu melhor não seja o máximo, mas é o melhor daquele momento. Na condição que a gente Na condição que eu estou. Até eu ter condição de novo de fazer melhor ainda. Perfeito. Né, e voltar. Mas é muito forte isso, né? E aí uma vez eu estava numa palestra do Joel e ele falou o seguinte, ele fez a palestra inteira. Bom, muito legal e tal, e tal, e tal. E eu tava num desses momentos delicados, assim, né? Do negócio, muita coisa acontecendo. A Isa tava do meu lado. Muita coisa acontecendo e assim, um monte de desafios. E ele fez a palestra toda e geralmente na última frase é uma frase de impacto, né? Ele sempre... Pra fechar, né? Pra fechar. Aí ele, tá, turma, muito obrigado, turma, não sei o quê. E ó, não se esqueça do dia que você orava para ter as coisas que você tem hoje. Cara, aquilo... Até hoje eu me arrependo. E ele falou assim, não dá para pedir a chuva e não saber lidar com a lama. Cara, é muito forte. E depois ele falou isso pra mim pessoalmente no Clex. A gente batendo um papo, ele falou isso. E é um pouco mais... A chinelada é um pouco mais forte. Cararde. Qual que é o risco de um médico não separar as finanças da clínica ou as finanças empresariais com as finanças pessoais? Esse é um problema crônico, né? Que existe aí nesse meio. Tá? A gente pode listar aqui vários problemas que a gente poderia... que ele poderia ter em relação a isso. A gente pode partir desde a questão de controle interno dele, de ele não saber o que está acontecendo com a vida dele. Quer dizer, se ele faz essa mistura toda, ele não sabe se o negócio dele está dando dinheiro, se não está dando dinheiro, qual é o resultado, qual é o ticket médio, né, do trabalho dele, da hora dele. Quer dizer, é uma coisa totalmente embolada, então é algo bem ruim de você analisar e até ele poder receber uma ajuda. Né? Então eu penso que para ele receber uma ajuda de dos profissionais da Santinone, da Conduta Med, eu acho que parte até desse pressuposto. Né? Você começar pelo básico, começar a separar as coisas, elencar quais são essas... Eu vou até um pouco mais além, viu, Felipe? Eu vou além até um pouco antes, que nem ele sabe onde vai o dinheiro dele, assim. Antes de misturar as coisas, que ele já mistura, mas ele não sabe nem para onde vai. Então, assim, os gastos são tão automáticos, a falta de controle, às vezes, é tão grande que nem ele tem ideia para onde vai o valor, o dinheiro que ele gastou. Então, voltando aqui para a questão dessa mistura que ele acaba fazendo, a gente tem uma questão ali de gerenciamento, que é importante para ele saber para onde vai, o que está acontecendo com o dinheiro dele. E aí a gente entra na outra parte, que é uma parte mais delicada, que é uma parte de responsabilidade. Por exemplo... se ele tem recebimentos que é da pessoa jurídica, da pessoa física, e isso está todo embolado, ele pode acabar tendo um problema, né? Um problema tributário, um problema fiscal, né? Pode ter aí uma autuação. O que significa esse... como que foi a palavra que você usou? Ele recebe o dinheiro da pessoa física, por exemplo, na pessoa jurídica e o dinheiro da PJ, às vezes, na pessoa física. Ele faz lá, por exemplo, atendimentos, né? Ele tem um consultório, uma clínica, ele faz atendimentos. E aí ele recebe Pix na pessoa física, ou ele tem uma maquininha de cartão na pessoa física. E aí ele não emite, né? Não dá o recibo, né? Que é o Receita Saúde, atualmente mudou, agora tem um nome para tanto, né? Então ele recebeu na pessoa física. E ele não fez isso. Ou ele recebe na pessoa jurídica e, consequentemente, não faz essa declaração. Quer dizer, essa mistura que ele faz, essa confusão patrimonial, acho que esse é o nome. Esse é um termo interessante. Essa confusão patrimonial que ele faz prejudica muito ele. Tanto da questão gerencial, porque ele não sabe para onde está indo o dinheiro, esse é um ponto. E o outro ponto é uma questão tributária fiscal. Então, nós temos dois problemas para serem resolvidos aí. Tá? E se não resolver esses dois problemas, não colocar na mesa, é difícil. É igual um doente. Né? Quando você está doente, você tem que partir do pressuposto. Né? Então, às vezes, você vê muita gente com problemas mais sérios, e aí, às vezes, a solução que o médico começa a te dar são algumas soluções mais tranquilas. Por exemplo, tem que beber mais água,
a pessoa é mais idosa, ó, você tem que fazer uma atividade física, faz uma caminhada, bebe mais água. São coisas mais simples que já vão começar a fazer um efeito nessa pessoa. Tá? Nesse caso do médico é a mesma coisa. Isso acaba gerando outros problemas, então. Geram outros problemas, porque com essa confusão patrimonial que ele tem, essa falta de gerenciamento, o que vai acontecer? Ele provavelmente não sabe para onde vai o dinheiro, ele não consegue estancar, né, esse ralo. Então ele não sabe se ele está gastando muito com lazer, né, se ele está gastando muito em questões de clínica, com colaboradores, com insumos dentro da clínica dele. Ele não está dimensionando nada. Então, sem o controle, ele não consegue nem saber para onde está indo o dinheiro. Tá? O que eu vejo muito nesse um problema com isso, Fábio, é que, assim, geralmente o médico, principalmente quando ele está nessa mudança, né, do plantão para a clínica ou do plantão para o consultório, ele continua fazendo plantão, mas ele começa na clínica. Só que ele tem uma receita do plantão e ele tem uma receita da clínica. Às vezes, ele não sabe quanto que a clínica custa e aí ele tira dinheiro do plantão para cobrir. E quando ele se depara, às vezes ele está indo bem, está ganhando bem, mas ele não tem essa visão. Aí ele fala, eu vou para o consultório agora. Só que ele se depara com uma realidade... Ilusão. Exatamente. Por isso que é importante você conseguir separar. E aí, o que ele tem que fazer? Se ele tem dificuldade de fazer isso, e muitas vezes vai ter, aí a gente volta novamente no tema que a gente está falando aqui. Você ter uma contabilidade especializada para talvez oferecer um serviço para ele nesse sentido, né, para dar um apoio, para você ter lá o Grupo Santinoni, para poder ajudar ele justamente a rastrear, né, e mapear tudo isso para ele. Né? Se ele não tem essa competência, né, e não é nenhum desmérito isso, porque ele não se formou para tanto, então ele precisa de um apoio, ele precisa de um profissional para auxiliar ele, tá? Para ele poder sair dessa situação aí que ele está e poder, é o que você falou, senão ele acaba misturando, ele não sabe o que está acontecendo, aí ele toma uma decisão equivocada, exatamente. E depois ele não consegue voltar atrás. Eu vejo isso muito acontecer é porque, assim, na prática, a gente vê muito contador falando, você tem que separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Mas, na prática, o que exatamente é isso? Ele não explica, né? E o médico tem essa confusão. Tem, Felipe. Na verdade, o que tem que ser feito, por exemplo, na conduta média, o que a gente faz quando chega um cliente novo lá? Chega um cliente novo de um outro profissional contador, o que a gente faz, que a gente implantou? A gente implantou o onboard lá. Então, a gente faz uma reunião com o cliente. Tem que entender o cliente, qual é a prática desse cliente, o que ele faz, como é que ele trabalha atualmente, o que ele faz. Aí a gente tem que mapear ele, tá? E aí a gente vai tentar auxiliar ele, muitas vezes, justamente nessas questões particulares. Porque senão fica na mesmice. Senão ele troca de profissional, a gente vai resolver algumas questões, principalmente a parte tributária e fiscal, mas ele continua cometendo os mesmos erros de antes. Então a gente vai tentar orientar ele e a gente vai acompanhando mês a mês e tentando dar um feedback para ele muitas vezes. E é importante que o médico também ele se posicione, tá? Então assim, se ele tem aí um prestador de serviço atual para ele, seja uma contabilidade especializada, uma assessoria financeira, se ele tem esse serviço que está lá trabalhando, ele tem que se posicionar e chamar o pessoal, falar, olha, tá doendo aqui, tô com dor aqui, não tô conseguindo resolver, eu preciso de ajuda. Quantas vezes for necessário. Tá? Então, às vezes eu tenho clientes lá que eu percebo que ele fica envergonhado. Porque ele tem tanta dificuldade, de resolver algumas questões aparentemente básicas, e aí a gente faz uma reunião com ele. Entendeu, doutor? Entendeu? Entendi. Então você vai fazer isso, tá bom. Aí passa mais um pouquinho. Ele não faz. Ele não consegue fazer. Aí a gente vê. E às vezes não é que ele não está fazendo porque ele não quer. Às vezes ele está com dificuldade, ele não está entendendo. A gente vai, chama ele de novo, explica de novo. Não, entendi de novo. Então, às vezes, a gente fica na dúvida se ele não está fazendo porque ele não quer ou porque ele não entendeu. Então ele precisa se posicionar, ele precisa chamar lá. Ele tem lá a conduta média, a contabilidade especializada ao seu lado, tem lá o Grupo Santinoni ao seu lado.
Se for o caso, aciona os assessores novamente, manda uma mensagem. Eu costumo exemplificar isso para o médico, de quando ele tem um paciente, que o paciente chega lá e ele tá com vergonha de falar onde que é a dor que ele tá sentindo. Às vezes é algum lugar, sei lá, delicado. Delicado, sim. Alguma situação mais delicada. Imagina o paciente, como que o médico ia se sentir, né? Vai descobrir. Cara, quer que eu adivinhe, então? Não dá, você tem que contar. Exato. E às vezes o médico, né, se pegando esse caso seu, o médico vai lá e dá uma medicação para esse paciente. E tá errado. Não fez efeito, pode não fazer efeito. Deu uma dipirona e não fez efeito. Aí você vai falar, não, aí tô com vergonha de falar que não fez efeito, eu vou embora com a dor. Num plantão, por exemplo. Fui lá no pronto-socorro, tomei uma dipirona, não passou a dor. Cara, não passou a dor, não passou a dor, pode ser outra coisa. Exatamente. Tá? Então a gente precisa resolver. Tá? Tem que ser parceiro, tem que estar junto.